pessoal, graça e paz. Mais uma vez eu vou estar com vocês, Pastor Ricardo, e eu queria tratar com vocês o assunto, exatamente o assunto inicial da nossa primeira aula. Iremos ficar juntos, serão 4 encontros, 4 segunda-feiras do mês, e começando por esta, eu gostaria de frisar aqui nas aulas anteriores, com o colega, vocês estudaram a parte 1 da história da igreja, um período que foi mais ou menos do século I, ali do período apostólico, da igreja apostólica. Os períodos da igreja, foram da igreja apostólica, da ascensão de Cristo até a morte de João, aproximadamente entre o ano 30 e o ano 100, acredito a igreja perseguida, que foi o segundo período, que vai da morte de João do ano 100 até o período, mais ou menos o edito de Constantino, no século III, no ano 313, e o terceiro período, que foi a igreja medieval, melhor dizendo, a igreja imperial, que vai justamente do edito de Constantino, do ano 313, até a queda de Roma em 476, Agora, é claro que vocês também chegaram no período da igreja medieval, e esse período que vai da queda de Roma, desde o ano 476, até a queda de Constantinopla no ano 1453, é justamente parte desse período que nós vamos abordar na aula de hoje, considerando que estamos na segunda parte da história da igreja, que é justamente História da Igreja 2, História da Igreja 2. Com isso, nós vamos fazer uma abordagem justo dentro do segundo milênio da igreja, o início do segundo milênio, depois dessa parte aí do primeiro milênio, o término do primeiro e o início do segundo, pegando ali justamente o século XI da era da igreja, depois de Cristo, nesse período aí, depois de Cristo. E então vamos fazer justamente essa grande abordagem que é conhecido como Cisma do Oriente, que é exatamente nesse período aí do século XI da história da igreja. Então, esse cisma aí, essa ideia, essa situação doutrinária e práticas da igreja no segundo milênio, nós vamos abordar justamente a partir desse processo aí que é conhecido como Cisma do Oriente. Então, o Cisma do Oriente, ele representou parte dos conflitos, que foram gerados pela Igreja Católica, exatamente do Ocidente e do Oriente, ou seja, em meados do século XI, mais ou menos entre o ano 1048 e o ano 1054, e faremos justamente essa abordagem, que resultou exatamente na criação de duas vertentes da religião, aos quais permanecerão até os dias atuais: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, que aí nós conhecemos, do latim a palavra cisma, ou xisma, significa dividir, partir ou separar, e é exatamente sobre esse assunto, que nós vamos falar. Ou seja, esse evento, também chamado de Grande Cisma do Oriente, que está aí no módulo de vocês, mais ou menos na página 37, 38 e 39, até a página 40 do módulo é o que nós vamos estudar hoje, marcou a diferença de interesses políticos, de interesses culturais, de interesses sociais entre as partes envolvidas, justamente separando definitivamente a religião católica, sendo um dos mais significativos acontecimentos na história das religiões, e aqui no caso do cristianismo. Eventos anteriores a esse grande cisma já demonstravam as variantes culturais existentes entre uma e a outra. No entanto, foi na cisma do Oriente, que essa separação ocorreu de fato. Então, é importante lembrar que antes desse acontecimento teve outros acontecimentos. Por exemplo, desde o século IV, o imperador de Roma, Constantino, elegeu a religião católica como oficial do Império Romano. Então, após o concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, e decorrente, as diferenças existentes em cada uma, a Igreja Católica ela foi dividida, ela teve essa divisão em Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas católicas ortodoxas de Constantinopla, Alexandria, Antioquia e também de Jerusalém. Por conseguinte, outros concílios ecumênicos aconteceram. No entanto, o que ficou
ficou determinado foi a crença na divindade de Cristo e a união justamente da cristandade. Os conflitos dessas duas vertentes, né, que nós falamos há pouco dentro da ideia do cisma do Oriente, remontam o século IV. É exatamente isso. Ou seja, com a divisão do Império Romano em oriental e ocidental e a transferência da capital de Roma para Constantinopla, entretanto, foi no século 1054, né, que ocorreu na cidade de Constantinopla, a cisma do Oriente, que definitivamente separou duas vertentes do catolicismo. Vale lembrar, é importante lembrar que a sede da Igreja Católica do Ocidente era em Roma, enquanto que a Igreja Católica do Oriente era exatamente em Constantinopla. É importante lembrar disso, fica nessa divisão, né? Vai ficar uma em Roma e outra em Constantinopla. No ano de 1043, Miguel Cerulário se tornou patriarca de Constantinopla, desenvolveu diversas campanhas contra os dogmas dos apostólicos, ou dogmas apostólicos, né? O que resultou na excomunhão de Cerulário em 1054, pelo cardeal romano Humberto. Com a entrada do Papa Leão IX na Igreja Apostólica Romana, que assumiu desde 1048 até 1054, né, foram feitas algumas exigências jurisdicionais que não agradaram os cristãos ortodoxos. Assim, da mesma maneira, a Igreja Ortodoxa excomungou o Papa Leão. Nesse período aí, ele é excomungado. Os ortodoxos seguiam as ideias do cesaropagismo, ou melhor dizendo, cesaropagismo, que, repetindo, é cesaropapismo bizantino. Essa ideia, né, era uma ideia que seguida pelos ortodoxos, subordinação da igreja ao Estado. Era exatamente uma subordinação da igreja ao Estado, que desagradava os católicos do Ocidente, uma vez que os ortodoxos do Ocidente elegiam um patriarca ecumênico, não compartilham a crença nos santos e da Virgem Maria, além de não consideravam, ou seja, eles não consideravam obrigatório o celibato para os padres, né, que já era justamente uma exigência da igreja. Por sua vez, os católicos de Roma acreditavam todo o poder na figura do Papa, ao mesmo tempo em que veneravam os santos, acreditavam no purgatório, ou seja, além do céu e inferno. E ainda o celibato para os padres eram obrigatórios. Vai acontecer justamente nesse período aí, onde essas discussões vão ser temas principais desse cisma. Parte disso implica uma diferença substancial na iconoclastia das duas vertentes da religião, posto que as igrejas católicas do Ocidente são constituídas de diversas imagens de santos, enquanto que as igrejas ortodoxas não apresentavam nenhuma. Além do aspecto da iconoclastia, os ortodoxos negaram a natureza humana de Deus. Ainda tem essa ideia que é discutida, em detrimento da natureza divina, o que ficou conhecido como monofisismo. Além das diferenças dogmáticas, os impérios romanos, né, do Ocidente e Oriente passaram por distintos processos históricos, o que configurou diferentes traços, né, culturais, sociais, religiosos, políticos em cada uma delas. Assim como o Império Romano do Ocidente foi invadido pelos bárbaros e o Oriente permaneceu com fortes características do mundo clássico, pautadas na tradição da cristandade helenística. Ela vai justamente pautar nessa tradição. Então, as seis grandes razões, ou seis grandes principais razões, né, para o grande cisma. Ou seja, o cisma, entretanto, não ocorreu em cima de um incidente específico, mas sacramentou uma divisão de doutrina, interesse e também de estilos. Foi justamente isso que já haviam sendo consolidadas ao longo dos últimos séculos. Vejamos 6 razões principais. A primeira razão foi a controvérsia, né? A controvérsia iconoclástica, que quer dizer uma discordância contra a utilização de imagem. Isso vai acontecer justamente dentro dessa controvérsia que nós chamamos de iconoclástica. Palavra meio difícil,
vai justamente dessa discordância contra a utilização de imagem. O imperador Leão Lazuriano, no ano 726, emitiu o primeiro decreto contra a utilização de imagens na adoração. Então vai ser exatamente uma razão que vai trazer o fato desse concílio, uma das razões. Nessa ocasião, isso já era prática crescente, justamente dentro do cristianismo, trazida no paganismo, né, para o seio da igreja. Ocorre que o islamismo exerceu intensa pressão, pois acusava a igreja de politeísta. Então, esse aqui é um dos motivos, uma das razões. Outra razão, ou a segunda razão, foi um conflito com a doutrina da procissão, ou seja, do Espírito. O Concílio de Nicéia, nós falamos um pouco agora lá atrás sobre ele, né? Posteriormente, um sínodo realizado na cidade de Toledo procurou esclarecer a frase indicando que o Espírito Santo procedia tanto do Pai como do Filho, ou seja, essa isenção é chamada de cláusula filioque. Então, é importante lembrar que essa ideia é também um dos motivos pelo qual traz as razões, as grandes razões desse cisma do Oriente. A terceira razão, é claro que nós estamos aqui simplificando cada razão, para poder dar tempo de falar, pelo menos com uma expressão de todas elas, né? E a terceira razão foi uma falta de predisposição, tanto do Papa em Roma, como do Patriarca em Constantinopla, né? De se submeterem um ao outro. Havia esse problema aí, justamente essa falta de disposição deles estarem ali, tanto do Papa de Roma, como do Patriarca de Constantinopla.